Então vamos com a entrevista coletiva do treinador Dado Cavalcante. Dado, a primeira pergunta de Douglas Santana, dcbahia.com. Dado, você sempre fala quando tem semana cheia de trabalho, as coisas fluem melhor. Acha que a sequência de jogos sul-americano e nordeste tem prejudicado o rendimento do time nos últimos jogos? Bom, se tratando de um jogo decisivo, onde os espaços do campo eles são menores e a competitividade é muito maior, o desgaste da sequência ele compromete em alguns momentos. Hoje, por exemplo, nós enfrentamos um adversário que não jogou no meio de semana e obviamente, a condição de igualdade ela termina por aí. Porém, em todo momento do jogo, a nossa equipe se mostrou muito mais agressiva ofensivamente do que o nosso adversário. Estivemos muito mais próximos do gol do que o Fortaleza. E no jogo de hoje, no tempo normal, se houvesse um vencedor, esse vencedor teria que ser o Bahia por tudo que fez. Rafael Seixas, da Andaiá FM, dada a sensação de colocar o Bahia na final em busca de um tetra. Primeiro, é uma alegria, é uma felicidade de chegarmos à final. Tantos adversários pela frente. E agora restam dois, né? São duas equipes que demonstraram a sua qualidade durante todo o campeonato, têm o merecimento de estarem fazendo a final. Então, o primeiro sentimento é de alegria e, ao mesmo tempo, motivante, né, para que a gente dê sequência no trabalho e que dessa vez o troféu fique em Salvador. Terceira pergunta de Nilson Luiz, da Rádio Tapão FM. Dada, a bola chegou pouco com o Gilberto. Isso foi devido à marcação do adversário ou faltou criatividade ao time? Parabéns pela classificação. Obrigado. Talvez ela tenha chegado menos ao Gilberto, mas chegou muito ao Rossi, chegou muito ao Rodriguinho, chegou ao Tassiano como elemento surpresa. Nós tivemos outras oportunidades. O Giba é o nosso artilheiro, então ele traz consigo, além da alcunha, traz a atenção dos adversários, né? E acabam sobrando outros atletas. Foi aqui mesmo, em Fortaleza, que o Rodriguinho fez 3 gols, justamente pela participação do Gilberto, sendo um cara muito mais marcado. Então, faz parte desse processo, fez parte do jogo hoje, pela forte marcação do Fortaleza no Gilberto. Mas, como eu falei, não deixamos de ser criativos, até porque tivemos outras chances com outros atletas. Marinho Júnior, da Rádio Metrópole. Dadas as mudanças foram por conta do desgaste da semana, o que mais atrapalhou o Bahia hoje? Todas as mudanças foram por desgaste. Já no intervalo tínhamos 2 jogadores sentindo dores, o Patrick com dor no joelho, resquícios ainda do jogo em Montevidéu. O Tassiano também tinha levado uma pancada, estava com o joelho inchado, conseguiu suportar o máximo possível em campo. E estávamos à mercê, né, dessas trocas por cansaço, visto tudo que aconteceu nos últimos dias, né? Nós finalizamos um jogo na quarta-feira, praticamente na madrugada da quarta para quinta. E tivemos uma logística favorável, né? O clube investiu para que a nossa logística desse o maior tempo de descanso possível para os nossos atletas. Saímos de Montevidéu, fazendo Montevidéu-Fortaleza, rodamos o continente, né? Saímos do extremo sul para praticamente a região norte do país. Fortaleza fica muito mais acima. Então, acho que essa condição trouxe, sem sombra de dúvidas, um desgaste a mais do que o nosso adversário, que não jogou na quarta-feira, que teve a semana cheia, que descansou seus atletas, mas, sinceramente, isso não foi evidenciado em campo. No jogo, no confronto nosso, acho que a nossa equipe se comportou muito bem, exceto, lógico, pela condição individual de alguns atletas que sentiram um pouquinho mais do que outros. Del Machado pergunta se a permanência de Rodriguinho no jogo foi visando também a disputa de pênaltis. Também, como eu falei anteriormente, eu troquei muito mais pelos desgastes, né? Pelo cansaço. O Rodriguinho era um cara que já vinha mostrando um pouco mais de cansaço, mas como ele faz uma função muito mais próximo ao gol adversário, mais à frente, eu arrisquei em permanecer com o Rodriguinho e Gilberto, são 2 batedores, são os nossos batedores oficiais. Tínhamos em campo também um Galdesani, que é um baita cobrador de pênaltis também, então já saímos um pouco mais na vantagem na condição de termos esses 3 atletas. Jailson Baraúna, ele faz a pergunta: Dado, faz parte intervir com alterações desastrosas, tendo opções ofensivas para mudar o jogo? O medo de ganhar faz parte do trabalho? Bom, Baraúna, eu respeito muito você, mas a sua pergunta não condiz com a realidade. Se existia alguém com medo de perder aqui, foi o Fortaleza. O Felipe Alves
ficou com a bola nos pés no final do jogo ali por quase 3 minutos, com medo mesmo de jogar e de tomar gol. A nossa equipe teve as melhores chances, o Bahia teve mais bola, o Bahia teve mais posse, o Bahia teve todas as chances do jogo. E as trocas que aconteceram não permitiram o Bahia diminuir o ritmo à frente. Todas elas aconteceram, eu já respondi anteriormente, todas elas aconteceram por necessidades extremas de desgaste ou dores que alguns atletas sentiam. O Daniel pediu para sair, o Tassiano pediu para sair, o Patrick pediu para sair. O Bahia pediu, depois falou que estava inteiro, mas tínhamos ali uma sobrecarga grande por aquele lado. O Rossi começou a sentir câimbras. Então todas as trocas aconteceram com a solicitação física, pelo desgaste que nós tivemos em todo o processo de viagem e jogos, mas em momento algum a nossa equipe perdeu o ímpeto ofensivo mesmo com as trocas que aconteceram. O Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, ele fala: dada a classificação poderia ter vindo num tempo normal, onde o Bahia foi superior ao Fortaleza. Mas qual foi o seu critério na escolha dos 5 batedores? Eu concordo. Nós poderíamos sim ter vencido antes. Nós merecíamos ter vencido antes, mas a bola não entrou, nós não tivemos a eficiência necessária. Sobre os critérios, já tenho uma tabela prevista, né, junto com a comissão técnica. Eu chamo de grupo A e grupo B, de batedores, né? O grupo A são os especialistas, são os caras que corriqueiramente batem e não perdem, e fazem. Das 5 batidas, 3 eram desse grupo A: o Rodriguinho, o Galdesani e o Gilberto. Os outros 2 batedores foi muito mais na condição, que é o G2, né, o grupo B, né, que nós temos hoje previstos, e mais na condição da desenvoltura deles, né? O Conte sempre bateu muito bem os pênaltis quando foi treinado. Conversei com ele, se mostrou extremamente confiante, estava muito frio. E o Capixaba também é um cara que bate bem na bola, bate muito bem. Se formos um pouquinho mais criteriosos, e já vi aqui com o pessoal da externa aqui do clube, que o pênalti que o Capixaba perdeu, o Felipe adiantou, ele saltou antes, então o pênalti foi bem batido também, ele tem uma batida boa. O Felipe só chegou na bola porque saltou antes. Então, acredito que os caras que bateram hoje estavam muito bem preparados. Últimas 3 perguntas. Dado, o Thiago Teixeira do Globoesporte.com, ele fala que Matheus Teixeira foi escalado de última hora e se tornou um dos protagonistas da partida. Como você lidou com a situação de perder uma peça importante na véspera do jogo, que foi Douglas, e teve que depositar sua confiança num goleiro que estava atuando no time de transição? De forma natural. O fato dele estar atuando na equipe de transição nos deu tranquilidade total de colocá-lo em campo. Esse talvez seja um dos trunfos, né, do Bahia ter a equipe de transição atuando. Algumas pessoas, eu falo até inclusive algumas pessoas internas mesmo, pensam que o fato de jogar na equipe de transição traz algum tipo de escanteamento ou demérito para os jogadores que estão atuando. Eu entendo justamente o contrário. Os jogadores que estão jogando lá têm muito mais condição de jogar aqui por estarem em ritmo, por estarem atuando no momento competitivo. Já aconteceu com o Ranieri diversas vezes, ele ser requisitado por 2 momentos, entrar e jogar. Outros atletas vieram, compuseram o banco. Dessa vez foi o Teixeira. O Teixeira chegou hoje para jogar com o lastro de 5 jogos pela equipe de transição. Ou seja, não é um jogador que estava sem jogar, é um jogador que, principalmente para goleiro, isso influencia demais no rendimento. Então foi bem natural mesmo, foi uma opção muito clara. Assim, quando surgiu a condição de exclusão do Douglas, nós não tivemos nem dúvidas, né? Eu e o Rogério, na escolha do Matheus Teixeira pelo fato de estar jogando. Últimas 2 perguntas. Manuel Nascimento Petitinha, dado, eu tive a informação, ele disse que Gabriel Novaes ficou no Bahia até agora porque houve acordo entre clubes Bahia e Bragantino. Hoje não cabia ele nas suas alterações realizadas? Cabia. Tinha ele ou o Ruiz para fazer a troca. Optei pelo Ruiz. O Gabriel, ele vai ficar conosco. Na conversa que nós tivemos, muito clara, ele está aqui para ser campeão da Copa do Nordeste. Ele se predispôs a ajudar, a contribuir de todas as formas. Hoje não entrou, mas estava contribuindo no banco, incentivando os atletas, dando aquela força, né, a mais para os nossos jogadores. E eu não tenho dúvida que ainda para esses 2 jogos aí da final, o Gabriel vai contribuir. Última pergunta de Manuel Messias, da Rádio Sociedade, Marcelo Muniz do Galácticos Online. Eles perguntam sobre terça-feira, como será a preparação decisiva para uma semana que terá Sul-Americana na terça e Copa do Nordeste no sábado, os 2 jogos em Salvador. Pensa até em time misto na terça-feira? Eu já declarei em outras oportunidades que eu não sou adepto de poupar atleta, de segurar jogadores.
Mas também avalio caso a caso, né? Não é por conta do jogo de hoje e 2 dias depois fazermos o jogo terça-feira. É por conta da sequência de 4 jogos que nós estamos fazendo. E tem alguns jogadores, como eu citei anteriormente, que se desgastam muito mais do que outros e talvez não tenham condição de dar o seu 100% na terça-feira. Avaliarei junto com a comissão técnica, né, na nossa reapresentação na terça-feira no CT, para definir a melhor formação para que o Bahia entre forte e consiga ganhar esse jogo terça-feira.